90 anos. Por 90 anos, o mundo islâmico assistiu, humilhado, enquanto estrangeiros controlavam a cidade mais sagrada do Oriente. 90 anos de tentativas fracassadas, de líderes que prometiam e desapareciam, de um povo dividido demais para se levantar. Mas em algum momento da história, no meio do caos, surge um homem que não foi escolhido pelo povo, não foi ungido por nenhum profeta e não pediu esse papel para ninguém. Ele simplesmente apareceu e o mundo nunca mais foi o mesmo. Essa é a história de Saladino. Para entender Saladino, você precisa entender o caos que ele herdou. Depois da primeira cruzada, o mundo islâmico estava partido por dentro. O califado abássida em Bagdá brigava com o califado fatímida no Egito. Damasco tinha seus próprios donos, Mossul os seus. Cada emir cuidava do próprio quintal, enquanto os cruzados construíam castelos, rotas comerciais e reinos inteiros em terra muçulmana. E sabe qual era o maior inimigo dos muçulmanos nessa época? Outros muçulmanos. Foi nesse tabuleiro de xadrez em chamas, nesse mundo onde ninguém confiava em ninguém, que nasceu Yusuf ibn Ayyub, o homem que a história chamaria de Saladino. Nasceu em 1137, em Tikrit, curdo de origem, sunita de fé. E aqui vem o detalhe que quase ninguém te conta. Saladino não queria ser soldado. Ele queria estudar filosofia, direito islâmico, teologia. A guerra não era o sonho dele. Era o destino que caiu no colo dele sem pedir licença. Aos 23 anos, foi mandado para o Egito com um tio numa missão política sem grande importância. Ninguém apostava nada nele. Quando o tio morreu, Saladino assumiu o controle do Egito fatímida, que era xiita, governando em nome de um sultão sunita de Damasco. Pensa no que isso significa. Ele entrou na casa dos rivais religiosos e virou o dono da casa. Sem batalha, sem sangue, só com inteligência, paciência e uma capacidade absurda de enxergar o que os outros não enxergavam. Em menos de uma década, unificou o Egito, Síria, Mesopotâmia e Iêmen sob um único estandarte. Os reinos cruzados estavam completamente cercados e ainda não tinham percebido. 4 de julho de 1187, Chifres de Hatim. Os cruzados cometeram o erro mais idiota da história medieval. Marcharam pelo deserto no calor escaldante do verão palestino sem água suficiente para enfrentar Saladino em campo aberto. Ele sabia disso. Ele esperou por isso. Cercou o exército inteiro, ateou fogo na vegetação seca ao redor deles, e enquanto os cruzados sufocavam de calor, de sede e de fumaça, Saladino orava, tranquilo, observando. Em poucas horas capturou o rei de Jerusalém e o grão-mestre dos templários. Mandou trazer água gelada para o rei derrotado, um sinal claro de que não ia matá-lo. Mas Reinaldo de Châtillon, o senhor que havia atacado caravanas de peregrinos muçulmanos, sequestrado mulheres inocentes e tentado invadir a própria Meca, esse não teve a mesma sorte. Saladino mesmo pegou a espada. Havia uma linha. Reinaldo a cruzou. E Saladino executou a consequência com as próprias mãos. 3 meses depois de Hatim, Saladino estava do lado de fora de Jerusalém. A cidade sagrada para 3 religiões, o símbolo máximo das cruzadas, o prêmio que o mundo inteiro observava. E agora vem o momento que vai ficar na sua cabeça. No vídeo anterior eu te mostrei o que aconteceu em 1099, quando os cruzados tomaram Jerusalém. Um massacre que durou dias, as ruas que literalmente correram de sangue. Quando Saladino entrou naquela mesma cidade, em outubro de 1187, depois de 90 anos de humilhação, depois de tudo que o mundo islâmico havia sofrido, ele não matou nenhum civil. Permitiu que os cristãos pagassem um resgate simbólico e saíssem livres. Os que não tinham dinheiro, ele mesmo pagou do próprio bolso pelo resgate de muitos deles.
Protegeu as igrejas, convidou os judeus de volta à cidade que há 90 anos os expulsava. Um cronista cristão da época escreveu que Saladino havia sido mais misericordioso do que os próprios cristãos tinham sido. 90 anos de espera, e quando a resposta finalmente chegou, ela se pareceu com misericórdia. Saladino morreu em 1193, em Damasco. Quando abriram seu tesouro, encontraram uma moeda de ouro e 40 de prata. O homem que controlou impérios, que derrotou reis, que reconquistou Jerusalém, morreu sem dinheiro suficiente para pagar o próprio funeral. Havia doado tudo: roupas, cavalos, ouro, distribuído até o último centavo. E seus maiores admiradores eram seus inimigos. Os cavaleiros cruzados escreviam sobre ele com mais respeito do que escreviam sobre seus próprios reis, porque Saladino nos deixou uma pergunta que incomoda até hoje. É possível ser implacável na guerra e generoso na vitória? A história dele responde que sim. E talvez seja por isso que mais de 800 anos depois, tanto cristãos quanto muçulmanos ainda pronunciam o nome dele com respeito. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre as cruzadas do que a maioria das pessoas vai aprender na vida inteira. Então faz uma coisa por mim agora. Aperta o like. Não é um favor para mim, é um sinal para o algoritmo de que história de verdade merece existir, que conteúdo com profundidade merece chegar em mais gente. Se você acredita nisso, o botão tá ali. E se inscreve no canal, porque o próximo capítulo dessa história é o mais explosivo de todos. Quando o Papa soube que Jerusalém havia caído, ele convocou a maior mobilização militar da Europa em quase 100 anos, a Terceira Cruzada. E dessa vez, mandaram o homem mais perigoso que o Ocidente medieval já viu. Um rei que lutava na linha de frente, que seus soldados acreditavam ser imortal, que entrava em batalha como se a morte simplesmente não se aplicasse a ele. E Saladino, o homem que nunca perdeu sono por nenhum inimigo, o homem que unificou impérios com a força da sua mente, respeitava esse homem. Ricardo Coração de Leão. No próximo vídeo.